Muito bem, que gostoso começar o programa assim. Se você tem amigos, se você tem pessoas queridas, aproveita também para ligar, para mandar uma mensagem, para ser uma pessoa que você gostaria de ter na sua vida. Bom, voltando ao assunto aqui do diabetes, a Federação Internacional de Diabetes estima que no Brasil cerca de 16,8 milhões de pessoas tenham a doença. O que é mais grave é que praticamente metade, ou seja, 46% dessas pessoas desconhecem o diagnóstico. E embora o diabetes geralmente seja associado apenas ao tratamento medicamentoso e também à mudança dos hábitos alimentares, a prática de atividades físicas também deve ser considerado um tipo de terapia para a doença. E de acordo com a recomendação da OMS, o ideal é fazer 150 minutos de exercício por semana. Você pode dividir esses 150 minutos aí ao longo dos dias, mas fique de olho, porque é preciso entender quais tipos de exercícios são recomendados, quais os riscos envolvidos, os cuidados que o diabético precisa ter durante a prática. E pensando nisso, a gente entendeu que precisa conhecer mais sobre esse assunto. A gente convidou aqui o Rubens Faustino, educador físico, para participar do programa com a gente. Mas a sua participação também é muito bem-vinda, então você pode mandar mensagem para a gente através do WhatsApp. O número é 12 98266 0004. Vou repetir, tá? 12 98266 0004. Você está vendo esse códigozinho aqui na sua tela também? Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você também vai ser direcionado para falar com a nossa equipe aqui, mandando a sua pergunta, a sua dúvida. Muito legal ter a sua participação aqui no Vida e Saúde. Rubens, bem-vindo ao Vida e Saúde mais uma vez. Obrigada por aceitar falar com a gente. Olá, Peru. É sempre um prazer muito grande. Fico muito feliz de estar aqui novamente com você. Rubens, eu começo perguntando o seguinte. A gente normalmente fica pensando que a glicemia a gente controla através da alimentação ou medicamento. Mas e o exercício físico? Ele seria capaz de controlar a glicemia também? Então, na verdade, o exercício físico precisa fazer parte do tratamento de diabetes. Todos nós precisamos de exercício físico, mas o diabético precisa entender que é primordial, assim como a dieta, a prática do exercício físico. Nós vamos falar mais sobre isso hoje. Rubens, explica pra gente qual é a diferença da glicemia recorrente e a glicemia armazenada. Esse conceito é fundamental porque, inclusive, vai interferir no tipo de atividade física mais ideal para a pessoa que tem diabetes, né? Exatamente. Falando do diabetes, hoje já existem mais de 5 tipos de diabetes, mas nós vamos nos concentrar nos 2 tipos que nós mais conhecemos. O tipo 1, em que a pessoa nasce com a deficiência ali da insulina, mas 80% da população diabética, né, desses 16 milhões que você acabou de citar, tem o diabetes do tipo 2. Então, o que acontece com o diabetes em ambos, tá? Do tipo 1 e do tipo 2? Assim que ele se alimenta, cai muita glicose na corrente sanguínea, né? E aí, essa é o que nós chamamos de glicose recorrente. É a glicose que corre no sangue, né? E que o diabético tem muito alto. Depois de 3 horas de uma pessoa que não tem dificuldade em armazenar, em absorver essa glicose recorrente, uma pessoa que não tem diabetes, depois de 3 horas, essa glicose recorrente vira glicose armazenada. Uma pequena parte no fígado e uma grande parte fica armazenada nos músculos. E aí é importante salientar que o exercício físico, ele vai consumir a glicose armazenada. E aí o diabético que tem um alto nível de glicose recorrente fica fraquinho quando ele não tem essa glicose armazenada. Nós podemos dizer que o diabético é como uma pessoa que morre de sede ou que está morrendo de sede dentro de uma piscina de água mineral. Ou seja, ela está sem energia, ela está precisando da glicose, tem muito na corrente sanguínea, mas ela não consegue absorver. Tá. Agora, pensando nisso, todo exercício seria capaz ou eficaz para combater o diabetes? Porque se o exercício físico acaba mexendo com a musculatura, e a musculatura é onde deveria estar armazenada a glicose, ou seja, o combustível, a energia para a gente fazer essa atividade, eu estou pensando que alguns tipos talvez não sejam os mais recomendados.
Na verdade, falando de modalidade esportiva, todo exercício físico ajuda no diabetes, sim. É claro que uns mais, outros menos, mas todo exercício ajuda no diabetes. O que vai diferenciar um do outro aí é o estímulo, claro, mas a intensidade. É importante salientarmos a intensidade, porque eu já falei isso aqui em outro programa, eu sou contra o exercício leve. Ele demora muito tempo e não nos cansa. E no caso do diabetes, isso acontece. O exercício leve, ele vai consumir aquela glicose armazenada sem que o diabético consiga absorver a recorrente. Mas me Então, fala ela uma pode... coisa. Me fala uma coisa. O que você quer dizer com exercício leve? Porque para você leve é uma coisa, para mim é outra. Muito bom você tocar nesse assunto, porque exatamente isso é subjetivo. Para uma pessoa sedentária, o meu moderado pode ser intenso para ela. Então, isso depende de pessoa para pessoa. Mas vamos lá. Via regra, exercício moderado, que é o que vai, assim, ajudar, o moderado e o intenso vão ajudar no diabetes. Mas se você não está fazendo exercício físico, você vai sempre começar do moderado. Você não vai direto para o intenso, porque isso pode causar lesão. Ok. Mas o que é, por exemplo, dentro de uma caminhada leve vai consumir essa energia, enquanto que uma caminhada moderada vai abrir a célula para receber receber a glicose. Então, o que é moderado? É todo aquele exercício que causa aumento dos batimentos cardíacos e aquele aumento da respiração que muita gente associa ao intenso, e não é. É moderado. Tá. Queria que você destrinchasse agora um pouquinho para a gente, Rubens, quais os benefícios do exercício físico para o diabético. A gente tem os benefícios que a pessoa recebe imediatamente, assim como toda pessoa, até quem não tem diabetes, e também o benefício tardio. Vou começar com o imediato primeiro. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse benefício aqui, ó. Aumento da sensibilidade celular à insulina. Isso é muito interessante. É muito interessante e eu vou falar em outro tópico sobre a insulina propriamente dito. Agora eu quero separar essa parte de célula e exercício físico. Por quê? Porque a insulina, ela abre a porta da célula para receber a glicose. E com o tempo, o corpo não deixa mais, ela fica resistente à insulina, certo? E aí, a resistência à insulina faz com que aumente muito o nível de glicose e a produção de insulina fica alta, já que o corpo produz mais insulina para a célula absorver. O lance é que o exercício físico, ele também abre a porta da célula, o exercício moderado ou intenso, também abre a porta da célula. O nome dessa porta é GLUT4. Assim como a insulina abre o GLUT4, que é a porta da célula, o exercício moderado ou intenso também abre o GLUT4, ou seja, mesmo sem insulina, a portinha da célula também abre para receber. Por quê? Como ela fez um exercício moderado e intenso, o corpo dá um jeito de abrir essa célula para receber essa glicemia e fazer mais energia. Como se o corpo estivesse entendendo que ele precisa dar um jeito de receber energia a qualquer custo, CQC. Muito interessante. Agora esse outro benefício imediato aqui também é muito legal, o aumento da ação da insulina. Isso. Um dos maiores problemas do diabético na hora do corpo ficar resistente à insulina é que o corpo desenvolve mecanismos inflamatórios, geralmente associados a gorduras saturadas e gordura animal, tá? Então, o corpo começa a se inflamar a nível celular e aí a célula fecha a porta para a insulina. Isso aí, e a pessoa se torna diabética. Então, o exercício físico, tá? Agora, desde o leve. O exemplo anterior, o moderado e intenso era necessário. Okay. Nesse caso, desde o leve, o corpo vai receber a insulina de uma forma muito melhor. Ou seja, a diminuição do processo inflamatório, porque o exercício é anti-inflamatório, faz com que o corpo melhore a sensibilidade à insulina. Uau, super interessante, então. E aí você está falando de mesmo moderado, de intensidade, mas e a frequência aqui nessa questão? Também faz diferença, Rubens? Tanto no aumento da sensibilidade celular, como no aumento da ação da insulina?
faz muita diferença, porque o exercício e todos esses mecanismos que eu estou explicando de anti-inflamatório, de abrir a portinha do GLUT4, tudo isso depende da irisina. A irisina é um hormônio que, se você ficar 2 dias sem praticar o exercício físico, o seu corpo já entra em sofrimento. Então, a frequência é muito importante. Se nós temos 7 dias na semana e fazemos 3 dias de exercício, nós ficamos aí mais de 2 dias, né? Seguidos sem fazer exercício físico. 4 dias. Então, eu sempre falo com os meus pacientes que nós temos que ficar na vantagem. Se nós temos 7 dias na semana, e é muito bom que seja ímpar, a vantagem é 4. Então, a partir de 4, desde que não sejam contínuos. Pula, né? Segunda, quarta, sexta, domingo. Segunda, quarta, sexta, domingo, por exemplo. Ok. Então, 4 a 5 vezes por semana é o mínimo que nós estamos falando aí para o diabético ter mais benefício com o exercício físico. Muito interessante. Olha outro benefício imediato aqui, gente, a diminuição da taxa de glicose. Como assim? Se eu ingerir um pãozinho aqui que não estava na minha dieta, ele vai acontecer um milagre aqui? Muito boa essa pergunta. Exatamente porque a dificuldade do diabético é baixar o nível de glicose recorrente. Vamos lembrar lá do que a gente falou no começo. A glicose corrente no sangue, ela precisa baixar. E aí vamos lembrar que o corpo ela está precisando de energia, está com a energia correndo no sangue, mas não absorve. Então, quando você faz exercício físico, e aí você queima a sua glicose armazenada, a necessidade, repetindo, isso eu já falei, mas estou falando de outra forma, a necessidade da glicose se torna tão grande que o GLUT4 vai abrir, o exercício físico vai abrir a portinha e vai absorver essa glicose na corrente sanguínea de uma maneira maior, mais rápido e mais eficiente, tanto para o uso para fazer energia, quanto para reserva nos músculos e no fígado. Demais, gente, demais, demais, demais. Ó, agora vamos falar um pouquinho de benefícios tardios. Melhora as funções cardiorrespiratórias, perdão. Gente, é muito importante falarmos de cardiorrespiratório, porque antigamente, há não muito tempo atrás, imaginava que só o cardiorrespiratório era beneficiado com exercício físico. Então, hoje nós já sabemos que ajuda em muitas coisas, mas uma das maiores dificuldades da obesidade, que está fortemente associada ao diabetes, ou mesmo sobrepeso, é a deficiência do cardiorrespiratório. A maior, e até a maior dificuldade prática do diabético de fazer exercício é a dificuldade cardiorrespiratória, é o excesso falta de ar, falta de ar, falta de energia. Então, tudo isso é melhorado a médio e longo prazo. O que seria médio prazo? A partir de 3 semanas, nós já temos aí essa melhora de cardiorrespiratório, você já se sente melhor com o exercício. Então, precisa permanecer, precisa perseverar. Maravilha, maravilha. Olha, outro benefício tardio, gente, o aumento da força e da resistência. Então, a pessoa, quando ela começa, ela acha que não vai dar conta, acha que... Inclusive, já vi corredores, começam assim, olha, 1 quilômetro para mim é um máximo, andando. Exato. O aumento de força e resistência também está associado ao conforto, à diminuição de dores, à diminuição de inflamações, que tudo isso é proporcionado pelo exercício físico. E, gente, se nós estamos falando que o diabetes é uma doença do estilo de vida, quer dizer que o estilo de vida está quebrado. E se o problema está no estilo de vida, a solução também está no estilo de vida. A gente precisa sempre pensar de causa para efeito, né? Legal, bora reformar então essa quebra, gente. Olha aqui outro benefício tardio, a diminuição da gordura corporal. Isso é bônus, né? Tem gente que acha que é só estética, mas tem gente que acaba começando por esse motivo, mas isso aqui tem que ser secundário, terciário para a saúde. Isso é muito importante salientar, porque muitas vezes associamos o diabetes ao sobrepeso e à obesidade, e não o contrário. Mas isso está totalmente... essa relação existe muito forte, porque quando nós temos aí o excesso da demanda de glicose recorrente e o excesso do pico glicêmico, do pico
de insulina, o corpo, ao invés de fazer energia, ele começa a fazer ácido palmítico, que nada mais é que gordura visceral. A gordura visceral aumenta a resistência à insulina. A resistência à insulina aumenta a gordura visceral. Perceba aí um ciclo de doença sendo aprofundado pelo estilo de vida. Então, é normal que o diabético tenha sobrepeso, e esse benefício do exercício físico em baixar o peso do diabético beneficia também a Prevenção. a prevenção e o uso da insulina, e o corpo perder essa resistência à insulina. Gente, demais. Se você tem diabetes e ainda não faz exercício físico, que seja ontem o último dia, porque hoje você pode acessar a nossa playlist no YouTube e começar um acerte passo aí devagar, no seu ritmo, mas, por favor, depois disso aqui, que é um tempo micro aqui que a gente conseguiu trazer, você precisa entender que tem que fazer ou tem que fazer, não tem outro jeito, tá? Agora é o seguinte, Rubens, o diabético ele tem várias restrições, ele pode gerar, né, problemas de visão, o pé diabético. Na hora de fazer exercício, ele precisa tomar alguns cuidados importantes, não é? Exatamente. Eu como principal cuidado, eu colocaria um calçado adequado. Às vezes, principalmente as mulheres, esse uso do rasteirinho aí, que provoca, às vezes, até o esporão calcâneo. Então, é preciso ter um tênis confortável e o cuidado de que o tênis confortável que não está adequado ao seu pé pode fazer um calo. Então, respeitar ali, se você está sentindo desconforto, para o exercício antes do tempo previsto. Na hora. E vai ali amaciando o seu calçado para que não haja problema de feridas nos pés. Calos e feridas é o que o diabético não pode ter. Tá. Parece que chegou uma interação que eu queria trazer nesse momento. Vamos ver quem é que está falando com a gente. É Ivonice. Teru, amo o programa. Tenho diabetes, ela diz, mas também artrose facetária lombar e um tumor na hipófise. Quais exercícios posso fazer sem ficar com tontura e dor no quadril? É aqui o recadinho da Ivonice. Obrigada, querida. Muito boa pergunta, Ivonice. Ivonice, é sim necessário o acompanhamento por um profissional, tá? Preste muita atenção nisso. Mas eu aconselharia exercícios feitos dentro d'água. Ele tem menor impacto, ele vai causar, condicionamento físico tanto aeróbico quanto força, e você não vai ter ali uma sobrecarga, o risco de tontura, fica sempre pertinho da borda e faça o seu exercício no seu limite, é claro, se desafiando sem exagerar, esse é o meu conselho. Tá. Rubens, queria que você falasse um pouquinho sobre a possibilidade do exercício substituir o uso do medicamento, porque tem gente que tem pavor de pensar que vai ter que tomar para o resto da vida. Vamos pensar o seguinte, que o medicamento, ele fica mais ou menos assim, o médico fala, não come isso, mas toma o medicamento. E ele tem que falar porque sabe que a população não para de comer. Então a gente come o veneninho, toma o antídoto, e o exercício físico e a dieta, né, o sono, esses hábitos, os 8 hábitos de Deus, eles vêm ali para normalizar esse pico de glicemia. Então, é claro, você tem que tomar o medicamento sim, e nenhum profissional pode tirar o seu medicamento a não ser o próprio médico. Acompanhe com o médico, pratique a nutrição, pratique o exercício físico, e quando a sua glicemia estiver sendo equilibrada, o remédio vai começar a fazer mal, porque vai dar hipoglicemia. Então, o médico vai ter que acertar e, por vezes, até retirar. Eu tenho pacientes e conheço pessoas que retiraram totalmente o medicamento com estilo de vida. Olha só. Rubens, você veio aqui, traz explicação, traz esperança, traz motivação. Eu quero agradecer pela sua participação aqui no Vida e Saúde mais uma vez e deixar as portas abertas para novos encontros aqui. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de ajudar. Eu amo esses assuntos e fico à disposição. Grande abraço. Tá certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas na volta tem conversa sobre mansidão aqui no Claramente. E ainda hoje tem essa receita de smoothie de manga e laranja e também esse smoothie de banana e pasta de amendoim. Não sai daí não que a gente já volta.